Olha, 2017. 2021. Chegou o ano novo. Não é apenas a contagem do tempo, né? Na verdade, a gente pede ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias, né? Mas seja muito bem-vindo ao Viva, ao primeiro Viva de 2021. Que o seu ano novo seja repleto de bênçãos, de vitórias. E que nas lutas você tenha certeza da presença de Deus com você. Ele vai à frente, guerreia as suas guerras, Ele está presente nas suas batalhas. Quando você cai, Ele é o primeiro a estender a mão para você e lhe levantar. E Ele disse que o seu barco não vai naufragar, porque Ele vai navegar com você. Todo sábado, às 18 horas, a gente está aqui para viver esse momento tão especial. Eu convido você já para cantar com a gente. Cantar sobre a nossa grande e maravilhosa esperança de um dia estarmos na presença dEle, Cordeiro. E diante dEle cantarmos louvores, erguermos canção que exaltam o seu nome, na presença dEle, olhando para o trono. Esse dia vai chegar e a gente vai estar de pé diante dEle. E cantaremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. A gente não sabe a letra ainda, mas a gente pode ensaiar agora. Toda a terra, cante com a gente. Meu Deus, em tua presença me encontro, dono da terra e do céu. Eu tremo, santo é o teu nome. Glória, glória no teu santuário. Maravilhoso é o Senhor. A terra e o mar te adoram. Todo o céu contará desse amor em todo lugar. Dos campos, dos montes, dos vales. E todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser cantará, se curvando a te exaltar. A gente saberá um novo cântico. E nova canção conhecerei e cantarei em teu louvor. Amém. Amém. Ele está entre nós. Louve Jesus. Cante. Meu Deus, em tua presença me encontro. Que privilégio estarmos na presença dEle. Dono da terra e do céu. E trema diante dEle toda a terra. Eu tremo, Porque Ele é santo. 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 é o teu nome. Glória, glória no teu santuário. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. A terra e o mar. A terra e o mar te adoram. Todo o céu contará desse amor em todo lugar. Dos campos, dos montes, dos vales. Todo o céu cantará, se curvando a te exaltar. E nova canção conhecerei e cantarei
amor em todo lugar, nos campos, nos montes, nos vales, todo o céu cantará, se curvando a te exaltar, e nova canção canto hoje, pois bendito é o teu nome, 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 pois bendito és, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Alguém está aqui, ó. Léo! Larissa também tá aqui hoje. Cadê Larissa? Aí na sua frente, ai. Larissa tá aqui. Larissa, você faltou o culto da virada. Dá pra fazer aquele negócio, viu? Dá pra Se fazer? quiser, dá. Tá. Priscila, o que é que mais lhe impressiona no amor de Jesus? Difícil? Fácil de falar? A facilidade que ele tem de perdoar constantemente a gente. Apagar tudo e fazer a gente começar de novo. Toda hora, toda hora. É, Sim. ele até nos repreende, né? Ele nos repreende, mas no final da repreensão ele já está dizendo, mas eu lhe perdoo. É. Fácil. O que pra gente parece difícil, né? Pelo menos muitos de nós têm a dificuldade de perdoar. Quando alguém lhe magoa, quando alguém trai a sua confiança, às vezes demora muito para você olhar nos olhos da pessoa de novo, aceitá-la de novo como um amigo, vê-la com os olhos que o Pai a vê. Mas Deus não é assim. A Bíblia diz que quando a gente pede perdão por um pecado, Ele pega esse pecado e lança nas profundezas do mar, num lugar onde nem a luz do sol alcança, escuridão total. E lá, nas profundezas, estão todas as nossas iniquidades que foram perdoadas. E diz a Bíblia que Ele não se lembra mais. E se você pecar novamente a mesma coisa, para Ele é a primeira vez. Sabe, Deus não é como a gente, né? Que bom, né? Que bom que Ele não é como a gente. O perdão dele está estendido a todo instante. E o amor dele é impressionante, é ousado. O ladrão estava ao lado de Jesus na cruz. E ele tinha levado uma vida inteira de pecado. Inteira. Ele aproveitou o último momento de sua vida, olhou para o lado e estava o Salvador, na mesma situação que ele. E ele só disse assim: por favor, mestre, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Rapidamente Jesus respondeu: eu digo para você hoje que você vai estar comigo no paraíso. Fácil. Como é fácil para Deus perdoar a gente. Cante essa canção, ousado, ousado, infinito, impressionante o amor de Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. O tempo todo Deus é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante.
Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E você e eu somos alvos desse amor. Ele havia morrido por nós, mesmo antes de a gente aceitá-lo, mesmo antes de a gente aceitar o seu sacrifício. Quando éramos inimigos do céu, ele já havia morrido por você. Inimigo fui, teu amor lutou por mim. Ele não desiste de nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele pagou um preço que eu e você não podemos entender. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele não desiste. Se tiver escuro, ele vai trazer luz para as trevas. Ele vai destruir mentiras e derrubar barreiras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. e não descansa enquanto não me encontra. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, Cante. infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 Pra buscar só uma, pode ser eu. Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Não tem nem preço. merecer. Não mereço. Mesmo assim se entregou. Entregou tudo por mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Aleluia. Amém. Vem cá. Bom, quinta-feira, quem estava aqui quinta-feira? Só levanta a mão aí para eu ter uma ideia de quem estava aqui no culto Viva da Virada. Pronto. Eu vou precisar de outro banquinho desse, vou precisar de um microfone higienizado. Por favor. Por favor. Quinta-feira, a gente relembrou de alguns testemunhos que a gente ouviu no culto da virada de 2020, de 2019 para 2020. E dos testemunhos que a gente relembrou foi o testemunho de Larissa, e por isso eu quero chamar ela aqui e quero que vocês batam palma para ela se sentir motivada a vir. E Larissa chegou hoje já me dizendo assim, Priscila, eu assisti o culto todo pelo Instagram, né? Por nossa live. E fiquei lá em casa, poxa vida, Priscila está relembrando de tanta coisa que aconteceu lá em 2019. E aí você me falou que Deus fez mais coisas agora em 2020. Fez. Vamos lá? Tá ligado lá? Oi. Tá? Pronto. Então, foi. Larissa, eu vou... Boa Olha, alguém noite. gravou aí, tá vendo? Para ouvir em casa, o louvor. Lala, me diz uma coisa. Do dia que você deu seu testemunho, que foi na entrada do ano, né? Foi. Naquele momento você já tinha começado o tratamento do seu câncer, não foi? Foi. Comecei 21 de novembro. 21 Deixa eu mês. só contextualizar o pessoal aqui. Larissa começou a vir para o Espaço Novo Tempo com o esposo. E aí, em outubro, no Outubro Rosa, a gente pediu à doutora Carla que fizesse uma palestra aqui sobre o câncer de mama. E a doutora Carla foi muito enfática. Ela tinha pouco tempo para falar, mas ela falou de uma forma muito enfática. E Lala estava aqui. E 2 semanas depois, não foi? Olha ela ali, ó, doutora Carla, tá vendo? E doutora Carla foi usada por Deus, né? Para você ver assim, às vezes a gente escuta palestras que a gente acha assim que não tem sentido. Botar isso no meio de um culto, isso, aquilo, outro. Mas Deus estava salvando a vida de Larissa. E Larissa ouviu e logo depois descobriu. Ficou encucada com as palavras de Carla, investigou e descobriu que estava com câncer. Isso, foi isso mesmo. E aí, no início do ano, você contou pra gente essa experiência. Foi. Aí eu já estava carequinha, né? Já tinha começado. Foi tudo muito rápido, na verdade. Já tinha começado o tratamento. E aí a gente veio para o culto da virada, porque foi um dos últimos também, porque depois eu fiquei, devido à quimioterapia, não podia vir, né? Por causa do contato e tudo. Tinha que ficar mais reservada. Mas o da virada a gente fez questão, foi logo no começo da quimioterapia. E depois eu parei de vir e depois retornei, graças a Deus já curada, né, sem o câncer, graças a Deus. E aí esse ano vem ele e me surpreende de novo, né? De novo, sempre assim, eu fico nervosa. O Rodrigo, meu marido, ele estava fora, tinha sido chamado para trabalhar. E uma oportunidade que a gente sempre pediu, sempre orou muito, né, para ele conseguir viver bem com a profissão dele. Qual é a profissão dele? Ele é professor de educação física, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu. E a gente tem uma academia de artes marciais, mas era aquela coisa, né? Era sempre muito, que nem ele fala, a gente conta de baixo para cima, R$1, R$2, R$3. Será que vai dar? A gente não conta do salário para baixo, a gente sempre conta, será que a gente vai conseguir chegar lá, né, para pagar tudo? Então, a gente sempre orava que ele consiga, ele gosta muito da profissão dele, então que ele consiga viver bem, dar uma educação boa para minha filha. E eu sou professora, então a gente ficava muito assim, ela só estuda lá porque eu trabalho lá. Se acontecer alguma coisa comigo, como é que ela vai estudar? Então era sempre tudo muito tenso, né, em relação assim a essa questão financeira. E eu sempre orava assim, meu Deus, que a gente consiga viver bem, assim, sem tanta preocupação, né? Não queria nada demais, mas também não queria ter todo mês esse tipo de preocupação. E aí ele foi chamado para dar aula fora. Ia ser bem remunerado, tinha plano de saúde e tudo. Então, Fora onde? Fora em Abu Dhabi. Ele trabalhava em Dubai e morava em Abu Dhabi. Oriente Médio. Oriente Médio, E aí ele estava lá, eu fiquei com ela para terminar o ano. E a gente ia embora dia 14 de novembro, na véspera do feriado. E aí eu vim para cá para o culto em outubro. Foi, eu acho que o último final de semana de outubro que ela fez a palestra. E aí, no outro dia, eu fui fazer exame, tudo. Enfim, resumindo, faltando 9 dias, eu já pedi demissão, estava tudo certo. Para você ir para o Oriente embora Médio. encontrar com ele, que ele já estava lá, né? Então, já tinha 3 meses que ele estava lá, esperando a gente.
E aí foi quando saiu o resultado do meu exame, e aí mudou tudo, né? Tudo de cabeça para baixo. Não vai mais, cancela tudo, tinha que começar urgente o tratamento, porque já estava um pouquinho, assim, avançado. E aí foi onde ele mudou tudo, né? Deus atuou no momento que ele usou. Na verdade, ele já vinha atuando de antes. Quando a gente para analisar, era muito antes. É um quebra-cabeça, É né? um Deus vai montando, né? quebra-cabeça, é um quebra-cabeça. E aí, enfim, ele voltou para acompanhar o tratamento, foi um ano todo aí, praticamente, do tratamento. E agora, no meio da pandemia, a gente sempre falava, se eu estava lá, ele dizia, Larissa, se eu estava lá para trabalhar e juntar esse dinheiro, porque foi exatamente o dinheiro das cirurgias, foi exatamente o dinheiro, porque eu já não tinha plano de saúde, já estava tudo sem nada. Então, Você tinha se desligado das de coisas para poder tudo. se encontrar com ele lá. Isso, em eu não Dubai, podia nem né? deixar nada aqui em aberto. Né? E aí Então, ele volta com a grana certa de você fazer seu tratamento. Ele voltou com a grana do tratamento. Fora, assim, todos os amigos que ajudaram. Eu fiz o plano de saúde, hoje eu tenho, mas, assim, já era uma doença que já tinha, Pré-existente, né? Pré-existente, então tinha toda aquela complicação. Mas, mesmo assim, eu consegui a quimioterapia pelo plano. Eu consegui muita coisa pelo plano de saúde, graças a Deus. E foi ele. E, assim, a cirurgia com minha mastologista, né, foi tudo por fora, era tudo particular. Então, foi exatamente o dinheiro que a gente precisou. Foi exatamente o dinheiro que a gente precisou. E ele dizia, olha, se eu estava lá, se não era para a gente viver aquilo ali, se fosse só para preparar para enfrentar essa doença, ótimo. Graças a Deus. E a gente estava assim, então vamos focar aqui agora. Né? A gente reabriu a academia, voltou, e quando deu 15 dias, fechou por causa da pandemia. E, meu Deus do céu. E agora com contrato de aluguel para pagar, sem trabalhar. E a gente indo. Mas tudo dava certo no final, dava tudo certo. E aí chegou agora no meio da pandemia, a gente nem estava esperando nada. Ele foi chamado de volta. Ô, Glória! Deus é bom, não é? Para Dubai de novo. Chique, né? E eu vou, não vou não ter. Agora você vai. Eu vou. Agora ela vai, doutora Carla. Eu vou ver esse negócio. Não vou não o quê? Aí eu falo com ele, parece que o tempo parou. Parou. O ano parou. Eu disse, meu Deus do céu, a pandemia. Será? Como é que pode um negócio desse? Parou de trabalhar, a academia, a gente ia voltar, organizou tudo e parou. Quando agora que está voltando, e a gente empolgado com a academia, vai dar certo, vamos que vamos, é aqui que a gente tem que ficar. Aí o homem chega, não está contratando ninguém lá, ninguém. Aí ele mandou uma mensagem e o sheik lá, né, mandou para ele, direto, o cara lá. Porque lá não se chama patrão, minha gente. O nome sheik. Não, mas não é o dono da empresa, não. É o sheik mesmo. É, shake. É o homem. Eu fiquei nervosa. O inglês travou na hora. Cadê o inglês agora para eu falar com esse homem? O homem mandou lá perguntando como eu estava, porque ele sabia, porque quando o Rodrigo saiu de lá, eu disse, olha, avise. Ele fez questão de sair bem direitinho. Aí ele teve a oportunidade de conversar com o sheik lá e falou a ele, né, da minha situação, que ele infelizmente ia ter que voltar, que ele estava muito agradecido. E aí ele falou, eu perdi minha mãe de câncer. Então eu entendo que você não queira ficar aqui, que você queira acompanhar ela. Vá tranquilo e as portas vão estar abertas. Então, mas a gente ficou assim, né? Voltou. O que você precisar financeiramente, ele se disponibilizou. Graças a Deus não precisamos. Mas ele se deixou assim, aberto. Mas um ano passou, né? E a gente fala assim, né? Se fosse aqui, o cara nem ia lembrar mais da gente. Ele, não, amor, lá o povo é a palavra, o negócio é sério. Aí ele mandou perguntando, como é que sua esposa tá? Aí ele disse, graças a Deus já concluiu. Eu ainda falta uma cirurgia, que eu acho que eu vou fazer agora em fevereiro. Mas é mais de precaução. Aí, não, já concluí, já está livre do câncer e tudo. Aí ele falou, Ele falou, Aí agradeceu novamente, mas a gente não pediu nada, ficou quieto, né? Até por causa da pandemia. Eu fiz, nem... Não vai ter, o cara não vai não ter, tá, né? Não vai ter isso. Todo mundo tá parado, então não tem nem condições. Aí ele falou, então, já que ela tá bem, você quer vir? Aí ele olhou pra mim, ele perguntou se eu quero vir. Eu disse, quer? Ele quer. Diga a ele que se Deus está mandando, se abre a porta, a gente entra. Ele vai sim. Aí eu vou. E foi assim. Eu não estava aqui porque o Rodrigo, acho que foi uma semana que ele mandou e no Natal ele tinha que estar lá. Eu quero Então, você aqui lá. dia 24. Ele já está lá. Eu quero você aqui dia 24.
E aí deu um problema no aeroporto, nananana, mas enfim, ele chegou lá dia 24, ele chegou. Aí ele foi na empresa, tudo direitinho, e já estão lá nos trâmites do contrato novo. Olha, a primeira coisa quando eu entrei na empresa foi welcome back. Eu, ai, chique. Bem-vindo de volta. Eu amei, graças a Deus. Tá lá, ele tá assistindo. Uma salva de palmas aí, pra essa bênção que ele recebeu. Tá Vai lá. assistindo. Me fala uma coisa, assim. Você está sentindo o quanto Deus é bom, né? Rapaz, eu fico só o tempo todo e eu não mereço. E A gente fica impressionada. impressionado. É ou não é? É impressionante. É impressionante. E eu todo dia eu oro. Me torne uma pessoa melhor. O que é que eu faço para ser? Eu fico me cobrando muito. Lembre sempre assim, o que eu faço para ser mais parecido contigo, sabe? Mas eu sei também que esse ano, você e ele firmaram o compromisso do casamento. Isso. E vocês firmaram uma aliança com Deus. Vocês desceram as águas. É verdade. Amém. Eu acompanho de perto essa historinha. Vou dizer por quê. Porque eu encontrei... Rodrigo foi um rapaz que estudou na mesma escola que eu aqui no Coroa do Meio. Albert Einstein. Que hoje é o Colégio de Intelectos. Isso. Eu conheci Rodrigo lá. E depois de muito tempo, eu vim malhar aqui na academia da praia. E Rodrigo foi lá fazer personal para alguém. Foi. E aí, quando eu encontrei o Rodrigo na academia, eu, Rodrigo! Aí ele, Priscila! Eu disse, e aí? Ele, de vez em quando eu levo minha filha lá na igreja no central. Centro, Eu disse, rapaz, não precisa levar lá não, a gente tem uma igreja perto aqui. É verdade. E aí saí com ele da academia, vim aqui na esquina e mostrei a casa. E no sábado seguinte ele já estava aqui. E no outro ele já trouxe ela. Foi. E aí a gente vai vendo que realmente o quanto Deus é bom. Lala, essas pessoas estão aqui. Você acha que elas estão aqui por acaso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você acha que mesmo que a gente venha para aqui para frente, me entendam, despreparados, porque preparados espiritualmente falando, purificados, às vezes a gente não está, mas ainda assim Deus usa para tocar no coração, para fazer uma reforma, um reavivamento na sua vida. E coisas incríveis acontecem, né, Lala? É verdade. Eu não pude vir no da virada e eu escutava ela falando. Ele já foi, ele tá lá. E eu falando sozinha em casa, eu só lá. Eu querendo contar, assim, a outra bênção, né? Porque é uma bênção enorme. E eu querendo compartilhar, porque na hora da dificuldade, ali que a gente orou, né? Que eu falei. A nossa salinha de oração ainda não está funcionando, mas aquela salinha de oração recebeu muita gente, muitos pedidos foram lançados a Deus ali, Eu né? estava muito ansiosa para vir, para agradecer, para poder, não sei se de alguma maneira alguém que está assistindo, ou alguém que esteja aqui, que sirva de alguma coisa, não de doença, de nada, mas assim, de esperança, de fé, né? Que ele age, até quando a gente não pede, a gente acha que não merece, ele faz. Lala, eu digo sempre assim, que a gente sabe que Deus olha para todos nós, né? E Deus tem uma coisa chamada propósito para a vida de todo mundo, né? E o propósito para a sua vida, Deus ainda está cumprindo, né? O propósito para a sua família. Então, a gente vai terminar esse momento orando e pedindo a Deus uma bênção especial por Kiko, que está lá assistindo. E por você. E pela princesa, para que Deus continue sendo esse Deus maravilhoso na vida de vocês. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar juntos? Nosso Deus e nosso Pai, nós erguemos as mãos nesse momento em direção ao Teu trono de graça, porque nós temos a certeza de que o Senhor tanto nos ama que nos toca. O Senhor toca a nossa vida, o Senhor nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto e nos coloca em situações tão difíceis, mas é para mostrar, é para nos fazer enxergar o quão grande o Senhor é e o quão grande é o Teu amor por nós. Talvez se Larissa não tivesse passado por nada disso, ela não tivesse tido uma experiência tão forte com o Senhor.
Então, meu Deus, como a tua palavra diz que em tudo dai graças, hoje nós estamos aqui dando graças, porque apesar dos problemas, apesar das tempestades que ela enfrentou e o seu esposo, o Senhor foi Deus na vida dela. E o Senhor tem cumprido o propósito santo e divino em Larissa, em Rodrigo e em sua filha. Nós queremos te pedir, Senhor, que continue com eles. Que onde quer que eles estejam, Senhor, que eles reflitam a tua glória. Que eles busquem ser cada vez mais semelhantes a ti. E que as pessoas que rodeiem Larissa, rodeiem Kiko, elas possam perceber que eles são diferentes. Não porque eles se vestem diferentes, mas porque eles olham diferentes. Porque eles falam diferentes. Porque deles provém fé, provém a crença em Deus, no Deus que tudo pode. Deus abençoe a vida desta família. E nós desde já te agradecemos pelos milagres que foram feitos até aqui. E o entregamos em tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. O que Deus mais quer é se revelar a nós. Eu lembrei agora, ouvindo Larissa contando, lembrei de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu todos os bens que tinha, era muito rico, ficou sem nada, perdeu os filhos, morreram todos, eram 10. E ele não entendia porque estava passando por aquilo. E é como se Deus estivesse montando, como Priscila falou, um quebra-cabeça. No final da história de Jó, você pode ler o livro dele na Bíblia. Jó falou assim: antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos viram a glória de Deus. E ele disse também uma coisa muito bonita. Ele disse assim: eu bem sei que o meu Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Às vezes a gente passa por um deserto e não entende porque estamos passando por aquilo. Mas Deus está montando o cenário para se revelar para você e para lhe salvar, para lhe abençoar. E quando ele termina, aí você vê a obra completa. Ele quer fazer você ser completo também. Transforma meu viver, meu coração. Te entrego sem temer, eu te agradeço por teu infindo amor que limpa meu ser. Em teus olhos me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Peça por transformação. Transforma meu e entregue a Ele o seu coração. Te entrego
entrego sempre. Seja grato a Ele sempre. Eu te agradeço por teu infindo amor que limpa meu ser. Ele não tira os olhos de você. Em teus olhos eu encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando tudo eu confio, Ele está sempre ao meu lado. pois eu sei que estás comigo. Viverei além de tudo que passei, e então serei completo em ti. Eu te agradeço por teu infindo amor Que me limpa. que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando tudo eu confio, Está comigo. pois eu sei que estás comigo. Viverei além de tudo que passei, então serei completo. Eu serei completo. Eu serei completo. Amém. 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 Acho que a gente deveria tocar essa letra para eu serei completo em ti. Né? Né? Eu serei completo em ti. A gente só é completo quando a gente está na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Marcelo, vem para cá. Marcelo é o pregador dessa noite. Olha que bênção. A gente vai ouvir um sermão abençoado. Meu amigo Marcelo vai pregar. Marcelo, a gente agora vai ter a chance de ir para Dubai. Né? Você vai querer ir para Dubai? Já tem um cantinho em Dubai. Ela vai montar um quartinho para quem? Fala com o Sheik. Já perdeu. Ah, então beleza. Sua mesinha eu vou pegar para você. Seu microfone está ali atrás, Marcelo. Rodrigão, se você estiver me assistindo aí agora, meu brother, quando você vir aqui eu vou te dar uma surra, viu? Você filma e manda pro Sheik. Espaço Novo Tempo, lugar bonito, gente bonita. Aqui a gente louva a Deus com essa música boa, que nos leva tão pertinho dele, né? A gente também estuda a Bíblia. Quando não havia pandemia, a gente batia muito papo lá fora no Momento Alegria. E eu tô com uma saudade, velho, daquele momento.
A gente está fazendo um mini momento alegria aqui dentro quando termina, né? Conversa um pouquinho, não come junto, o que também era muito bom. Espero que volte logo. E é isso, essa casa de oração tem esse propósito de que todas as pessoas, independente da crença, independente até ali dos ensinamentos religiosos que ela tenha ou não, de como está vestida, do que pensa, mas que tenha qualquer tipo de vontade de se relacionar um pouquinho com Deus, esse é o lugar certo onde a gente tenta dar esse pontapé inicial para que você conheça mais a Deus. A gente também tem, durante o ano, uma classe chamada Chá com Bíblia. O Chá com Bíblia é um momento muito bacana, onde a gente estuda a Bíblia de maneira mais aprofundada. A gente estuda a vontade de Deus para a sua vida. Porque aqui, nesse momento, a gente conhece o Evangelho de forma geral. Mas esse Evangelho, para ser eficiente, ele traz vontade de mudança no interior do coração da gente. Quando a gente está se relacionando com Cristo de maneira mais íntima, essa vontade de abandonar certos hábitos e fazer o que muitas vezes a gente nem sabe o que deve ser feito, é uma vontade que surge no coração da pessoa. Então a gente estuda a Bíblia no Chá com Bíblia, tentando saber um pouquinho mais da vontade de Deus para a nossa vida. O ano de 2020, o Chá com Bíblia foi todo pelo Zoom, em meios eletrônicos. Acho que esse ano talvez a gente consiga voltar ao Chá com Bíblia presencial. E olha, eu digo uma coisa, o pastor Jafé, que é quem normalmente dirige o Chá com Bíblia, é o pastor que eu me relacionei, e eu sou adventista desde criança, já me relacionei com muitos pastores, é o pastor que eu conheço que mais tem didática e conhecimento bíblico. Eu não conheço nenhum outro pastor que tenha tanto conhecimento e uma didática tão boa como a dele. Então, vale muito a pena o Chá com Bíblia. Ok? Hoje eu vou te convidar para abrir a Bíblia. Se você trouxe, está um pouquinho escuro aí, alguns podem acompanhar pelo celular e a gente também vai acompanhar aqui pelo telão. Ok? Caixinha de oração. A caixinha de oração é um dos meios da gente estar orando por vocês durante a semana, ok? Está aqui em cima desse túnel. No decorrer do nosso encontro, você pode ir ali, porque ali a gente tem papel e caneta. Você pode utilizar uma caneta higienizada, escrever o seu pedido, colocar na caixinha e descartar a caneta que você utilizou na outra caixinha branca. E sempre uma família do Espaço Novo Tempo está orando por esses pedidos durante toda a semana. Já tem um tempinho que as crianças entraram nessa onda de oração e a gente tem sido abençoado com a oração das nossas crianças já há alguns meses. Essa semana, a caixinha está na casa da Marina, não é isso? Da Melissa? Melissa Barros, eu estou confundindo com a historinha. Da Melissa Barros. Ela não veio, né? Veio? A Melissa é a filha do Barros aqui, do Messias Barros. Então, são eles, é a família deles, especialmente a Melissa, quem vai estar orando por nós, ok? Qualquer momento você pode deixar lá o seu clamor e nós vamos orar juntos. Eu vou fazer uma oração. O texto que a gente vai usar é um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Eu não sei qual a intenção de Deus para essa noite, porque eu acabei parando nesse texto de Lucas. Por que eu digo isso? Porque esse assunto é um assunto que eu já abordei aqui várias outras vezes. E eu tinha uma forte intenção de usar outro texto e outra abordagem, mas eu não consegui. Eu não sei porquê, a coisa nunca avançou, não avançou durante a semana nos pensamentos e no estudo, e acabou que hoje tudo se converteu novamente para esse texto. Não que eu tenha usado esse texto, mas é o assunto em si que eu já tinha abordado. Então eu não sei qual é a intenção de Deus. Uma coisa eu tenho certeza. Você não entrou nessa casa de oração hoje por um encontro social, você não veio aqui por um querer seu. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui e ele tem uma mensagem para você, ok? É por isso que eu vou orar, para que a gente possa abrir a Bíblia com essa certeza. E eu não sei se é para um de vocês aqui apenas essa mensagem, se é para uma dezena, se são para todos. Se é para mim somente, não sei.
Mas se uma única pessoa for agraciada com essa mensagem, já valeu muito a pena. E receba aí a mensagem do Espírito Santo na sua vida. Querido Pai, a gente vai abrir a Bíblia agora. Nós temos uma mania de ser humano de confundir o que nós pensamos com o que o Senhor pensa, o que nós queremos com o que o Senhor quer. E muitas vezes a gente, inclusive, confunde o que está escrito na Bíblia, da forma como foi escrita pelo Espírito Santo, com aquilo que nós talvez escrevêssemos do nosso jeito, interpretamos errado e às vezes até fazemos uma confusão danada com as coisas. O que é que eu queria te pedir nessa noite? Um pedido muito especial. Eu sei que eu peço tantas coisas ao Senhor e não sou digno de nenhuma delas, e recebo tantas, mas eu queria fazer mais esse pedido. Que quando nós abrirmos essa Bíblia, o Teu Santo Espírito esteja passeando nessa casa. Que Ele esteja nos ensinando o que está escrito aqui. E que Ele nos traga ao coração o que Ele quer ensinar nessa noite. Nós já sentimos através dos louvores a Tua presença entre nós, ó Deus. Muito obrigado por ter visitado o Seu povo nessa noite. Se Tu quiseres fazer alguma coisa a mais, sabemos que não temos direito a isso, é mera pretensão. Mas nós cremos que o sangue derramado na cruz nos proporciona perdão e intimidade contigo. E é nisso que nós cremos e te oramos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia se quiser, ou acompanha comigo no telão, ok? 7, verso 11. Quem leu na primeira tela o tema da mensagem dessa noite? O Rei do Universo. Eu dei título a essa mensagem com o Rei do Universo, e o que eu espero é que quando a gente chegar no final dessa mensagem você entenda o porquê desse título. Essa história que está registrada no livro de Lucas, eu vou ler para você agora. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade acompanhava a viúva, o enterro. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. E ele disse: não chore. Ok? Então o texto que nós lemos é o texto de um enterro. É o texto de uma morte. Alguém sabe me dizer mais ou menos quantas pessoas já faleceram de Covid, pelo menos o que eles indicam ter sido até agora no mundo? É um número próximo de 2 milhões de pessoas que já faleceram de Covid, ok? Eu não vou entrar aqui naquela discussão política de se tudo é Covid, se não é Covid, até porque algumas pessoas dizem que muitas pessoas não faleceram de Covid, mas foram registradas como Covid. Já outros defendem que no início da pandemia teve muita gente que faleceu de Covid e não foi registrado como Covid, enfim. Não estou nem aí para essa discussão política que é podre, é nojenta, que muitas vezes as pessoas fazem por pura vontade de se manterem no poder. Isso não vem ao caso agora. O que eu sei é que existe um número expressivo de famílias que perderam os seus entes. Ok? O que isso traz ao mundo? Tantas pessoas morrendo num espaço de tempo tão pequeno. Isso traz uma tristeza ao mundo. Você já esteve num local onde mais de uma pessoa morreu? Onde 2 ou 3 pessoas morreram? Um local onde uma pessoa morreu já é um local extremamente triste. Porque a morte, ela é o fim da vida. A morte é a última fronteira do ser humano. A morte é aquilo que nós não conseguimos controlar, porque a morte é bíblica. Não é preciso lembrar como é que a morte entrou no mundo. Nós sabemos, foi através do pecado, foi através da desobediência. Porque nós, seres humanos, não fomos criados eternos. Ok? Eterno é só Deus. Entretanto, nós fomos criados para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer.
A morte é violenta. É o que há de mais violento no nosso universo. Se chama morte. Nada é mais violento do que isso. Ok? Toda violência, inclusive, ela culmina, ela deve encaminhar exatamente para o fim da vida. Então, onde uma pessoa morreu, existe uma tristeza que não tem como descrever, a não ser aquelas pessoas que já passaram por isso. E eu queria dizer que eu ainda não passei por isso. Ninguém de um raio de ação tão próximo como mãe, pai, irmãos, filhos ou esposa, eu coloco esse aí como raio mais próximo. Eu não perdi ninguém ainda. Graças a Deus. Eu não sei ao certo que dor é essa, mas a gente vê as pessoas sentirem essa dor constantemente. Quando ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, muito pouco tempo depois eu estive em Brumadinho, porque meu pai e minha mãe moram em Brumadinho, meu irmão, minha irmã, minha família toda mora em Brumadinho. Então, eu me recordo o luto, a tristeza, o clima que tinha no ar na cidade de Brumadinho. Não me recordo o número, próximo a 300 pessoas faleceram naquele rompimento daquela barragem. Quase todas as famílias perderam alguém. E esse sentimento de tristeza, ele estava na cidade. Logo na entrada da cidade, você tinha um monumento às pessoas mortas e tinham ali vários objetos pendurados exatamente num monumento que tinha ali, e você já via aquilo, e a gente comentava enquanto entrava por ali. É impossível não sentir esse clima. E eu fui lá e conheci o barro e... é a morte. Nós somos de uma inteligência extraordinária. Deus nos criou com essa inteligência extraordinária. E a gente, inclusive, consegue trocar figurinhas com a vida. Ok? Um exemplo. Uma mãe que não pode ter filho. Mas a ciência deu um jeitinho de ajudar no início dessa vida. Não é verdade? Como é que chama? Fertilização artificial, por exemplo. Ok? E eu vou mais além. A ovelha Dolly, que dizem que é uma vida criada em laboratório. Não é isso? A gente até consegue esse flerte com a vida. Mas com a morte não tem conversa. A morte é o fim de tudo. A morte é uma separação que ela é brutal. Porque todos os dias antes de dormir, eu dou um beijo na minha filha e eu cubro a minha filha. E isso virou um ritual. Ela era muito pequena quando eu a cobria. Ela cresceu, hoje tem 11 anos, e eu continuo cobrindo. E dou aquele cheirinho. E ela fala, papai, eu te amo. Mas imagina o que é no dia seguinte não ter isso, e não ter no seguinte, e não ter nunca mais. Nada é mais brutal que isso. Então é isso que essa mulher passava. A Bíblia diz que ele era o único filho dela. Ok? E ainda diz mais. Ela era viúva. Ou seja, essa mulher estava ficando o quê? Só. Ela não tinha mais ninguém. Em que pese uma multidão a seguir, e alguns teólogos sugerem que o fato de uma multidão estar naquele velório é de que ela era uma mulher rica, faz um pouco de sentido, porque normalmente os velórios mais simples se tinham poucas pessoas. Enfim, não faz nenhuma diferença para a morte. Se é bonito, se é feio, se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, se é pobre ou se é rico. Nenhuma diferença. Em que pese ela estar cercada por uma multidão, todos nós sabemos que no coração ela se sentia o quê? Só. E esse verso, essa passagem, esse fato ocorrido, essa história, ela é interessante, porque nós vimos uma multidão saindo da cidade, levando a expressão máxima da tristeza do ser humano, que é a morte. Mas essa multidão, ela encontra na saída da cidade com uma outra multidão, porque o texto diz que Jesus também era seguido pelos discípulos e por uma multidão. E essas multidões, elas se encontram.
O que você pensa que aconteceu quando essa multidão se encontrou? Porque não dá para passar um por dentro do outro. Será que eles foram se misturando? E a multidão da vida que acompanhava Jesus foi se misturando com a multidão da morte? Eu gosto de ler a Bíblia pensando nos detalhes e criando detalhes, inclusive. Coloco coisa que não tem no texto, na minha imaginação. Eu gosto de fazer assim para ficar mais vivo. Eu imagino que a multidão que vinha trazendo um morto, ela se sobrepôs sobre a outra multidão. O que eu imagino as pessoas fazendo quando se deram de frente com esse enterro, é o que eu faria se eu me desse de frente com esse enterro. Eu ia fazer o quê? Eu ia arredar do lado, ia deixar que passasse. Porque a vida reverencia a morte. Olha, eu li outro dia sobre um estudo que foi realizado e foi descoberto que 3 cerimônias, 3 rituais existem em praticamente todas as culturas. É a cerimônia do nascimento. Normalmente todas as culturas elas celebram o nascimento. Nós comemoramos aniversário, por exemplo. É uma forma de celebrar o nascimento. Então nós temos o hábito de celebrar o nascimento a cada ano. Uma outra cerimônia que todas as culturas celebram. Quem quer chutar? Casamento. Então quase todas as culturas, na verdade o estudo diz que todas as culturas celebram a união entre o homem e a mulher, o casamento. E o terceiro ritual que existe em todas as culturas são as cerimônias fúnebres, a cerimônia da morte. Que nós temos pelo menos 3 cerimônias, né? Quando a pessoa morre, a gente tem uma cerimônia que a gente fica ali ao lado do corpo e nós chamamos isso de velório. Pelo menos é o hábito aqui no Brasil e em alguns outros países. O momento que eles estavam ali era o momento da cerimônia do cortejo. Como se não bastasse estar morto, parece que a gente leva um tempo, a gente quer que aquele corpo fique com a gente mais tempo. A gente ainda está muito apegado, alguns nesse momento ainda estão no choque, ainda não viveram a separação, a perca. Alguns vão viver essa perca alguns dias depois. Então, além de ter passado normalmente, pelo menos o nosso hábito aqui, pelo menos uma noite com esse corpo, a gente depois vai ter um cortejo. Naquele tempo, o cemitério ficava fora das cidades. Até pouco tempo, a nossa estrutura no Brasil também era assim. A maioria dos cemitérios ficavam fora da cidade. Então, o velório o cortejo ia, levando aquele corpo. E quando eles encontraram, alguns ficaram de lado. E eu vejo aquele cortejo seguindo, e a multidão que vinha com a vida, que normalmente reverencia a morte, se abrindo. Porque a morte ela é a senhora da razão nesse planeta. A morte é o fim de tudo, em todos. E em tudo que é vivo. Se eu perguntar aqui quem tem mais anos de vida, talvez eu chegasse em alguém com 70 anos, 80. Temos, graças a Deus, aqui um público muito jovem, muita gente bonita, nova. Quando ele faleceu, ele era um jovem. É uma violência, inclusive, maior ainda. Agora, imagine que essa multidão, quando veio, trazendo esse velório, eles deram de frente com a outra multidão e a multidão foi se abrindo. Mas a minha visão é que quando se chegou em Jesus, Jesus estava parado ali no meio do caminho e ele não arredou do meio do caminho. Ele estava parado no meio do caminho e no meio do caminho ele ficou. E quem é que tem coragem de parar um cortejo fúnebre? Você já imaginou essa cena? Então eles estão indo e dão de frente com a multidão, e a multidão vai se abrindo, eles vão se estreitando e vão entrando, mas tem um homem parado ali na frente, que não arredou. E eu já fico imaginando alguém da multidão da morte, chegando de repente para Pedro, que era um daqueles mais alvoroçados, e dizendo assim, é louco. Não, porque ou você tem que ser louco, ou poderoso, para parar um cortejo. E aí eu já imagino Pedro dizendo assim, não é louco não, é poderoso. E o cara não entendeu nada, ficou ali olhando. A história que nós estamos lendo diz que Jesus, quando viu a mulher chorando, sentiu profunda compaixão por ela. Jesus a amou profundamente. Jesus sentiu a dor daquela mulher.
E aí, o que ele fala para a mulher? Não chore. O homem virou para Pedro de novo e falou assim, é louco. Porque a pior frase que existe para você dizer para alguém num velório é não chore. Na verdade, eu não sei me comportar numa situação dessa. Eu prefiro ficar calado. Uma mão no ombro, um abraço, eu estou por aqui. Mas as palavras, elas podem ser desastrosas nesse momento. Eu sei a dor que você está sentindo. Né? Como? Você vai saber a dor que eu estou sentindo? Não chore, foi a palavra de Jesus. Ocorre que quando Jesus diz não chore, e eu não digo a você que você não deva dizer não chore para as pessoas. Agora, o que Jesus fez foi o seguinte, não chore, porque eu tenho a solução do seu problema. Se você está chorando por esse motivo, Larissa, se você quer ser curada, e eu digo para você, Larissa, não chore, eu tenho que ter poder suficiente para impor as mãos sobre você após o não chore e lhe curar. Porque eu acabei de lhe tirar o motivo do choro. E Jesus era esse. Mas eles não sabiam. No verso seguinte, nós temos o desfecho dessa história. Então Jesus foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, amém? Jesus o devolveu à sua mãe. E a multidão começou a dizer algumas coisas, entre elas a frase ecoada foi, hoje Deus visitou o seu povo. Esse é o nome de Cristo. Emanuel, Deus conosco. Era isso que eles falavam ali naquele momento. Porque o que eles acabaram de ver é algo que nós vamos viver centenas de anos e não vamos conseguir ver, que é alguém colocando fim à história da morte, é trazendo alguém da morte à vida. Jesus fez isso algumas vezes. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre a história da morte. A morte, a Bíblia diz que a morte, são palavras minhas, está escrito lá em Eclesiastes, é como um fio de prata. É como se a vida estivesse segura e suspensa por um fio fino de prata. E aí ele diz assim, que essa vida está suspensa por esse fio até que esse fio se rompa. E o que acontece quando o fio de prata se rompe? Creio eu que seja uma linguagem poética que Salomão está usando para poder fazer a descrição da fragilidade da morte. E aí a gente vai entender essa fragilidade muito grande quando eu chegar aqui agora num sermão que Paulo pregou, um sermão fantástico que Paulo pregou. Mas deixa eu voltar aqui para Salomão. A vida é como um fio de prata, e quando ela se rompe, diz Salomão, o pó volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, isso é a morte. A morte é o inverso da vida. Vocês se lembram como Adão foi criado? Ele pegou o pó, Jesus pegou o pó, formou um boneco do pó. O que é que a gente tinha ali? Só boneco, ok? E então Jesus soprou nas narinas de Adão o seu fôlego de vida. E o que é que aconteceu com Adão? Passou a ser alma vivente, ok? Então o que é uma alma vivente? É pó mais o fôlego de vida. O que é você? Você é uma alma vivente, feita do pó e do fôlego de vida. E na morte ocorre o inverso disso. O pó vai voltar ao pó. Por que que o pó vai voltar ao pó? Porque o espírito vai ser retirado por Deus. Ok? A gente tem muita confusão, às vezes, com esse pensamento de espírito, de alma. O ensinamento bíblico é esse, tá certo? Se você é de uma outra religião, se você crê de uma outra forma, tá tudo certo. Eu não quero ofender a sua crença, eu só estou passando para vocês aqui a crença cristã baseada na Bíblia. Se você tem outro tipo de crença, está tudo certo. Se quiser conversar sobre isso depois, a gente conversa. Não tem nenhum problema. Eu estou explicando o que a Bíblia explica, como é a morte. Simples assim. Pó mais fôlego de vida. Retirou, é uma caixa com pregos, ok? Você tem um monte de tábuas. Se você colocar os pregos, você faz um caixote. Se você retirar os pregos, você não tem mais nada. Isso é a morte. É o fim da vida. Jesus,
quando ele toca no esquife, em que pese a Bíblia está dizendo que ele toca no caixão, eu tenho uma forte impressão de que ele não toca no caixão, de que ele toca no corpo. É que Jesus era nazireu. Os judeus, de forma geral, não tocavam em cadáveres, ok? Eles tinham como imundo tocar num cadáver. Quem tocava num cadáver ficava imundo. Era uma das crenças deles. Eu creio que Jesus tocou naquele homem. E eu já imagino de novo aquele que estava na multidão da morte olhar para Pedro e falou assim: é louco, tocou no morto, tocou no caixão, seja lá o que for. E aí Pedro diz pela terceira vez: não é louco não, é poderoso. E aí Jesus diz a ele: levante-se. Essa única palavra dita por Jesus não precisava de mais. Olha a força de Jesus. É que foi Jesus quem deu a vida. É que se nós estamos pendurados por esse fio de prata, nós estamos suspensos pelo poder de Deus. Por mais fino que seja, por mais frágil que seja, ainda é suspenso pelo poder de Deus. E por que eu estou falando com você esse assunto hoje? Por dois motivos. O primeiro motivo, eu queria que você entendesse a fragilidade da sua vida. Brother, tu não é um super-homem, tu não é um Superman. Essa parada aí é da Marvel. Com a gente não é assim. DC, porque tem super-heróis lá na Marvel também. Pega aí um Superman lá um super-herói lá da Marvel. Quem é? Me diga aí. Hã? Capitão América. Você não é um Capitão América. Foi um bom exemplo para o momento. Você não é um Capitão América que ressurgiu do nada e que parece imortal. Porque às vezes nós temos a impressão que nós somos imortais. Quando nós temos essa impressão? Quando nós não nos rendemos ao Rei da vida, quando nós queremos ficar apegados às nossas próprias decisões, guiando a nossa vida, fazendo ao nosso modo. Esse é o nosso hábito. O diabo colocou isso na gente. Essa frase foi dita para Eva. É verdade que ele disse que você não podia tocar? Ele falou que eu não podia tocar, não podia comer. Mas olha, no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar tão poderosa quanto ele. Certamente você não vai morrer. Mas Deus tinha dito que certamente o homem morreria. A partir de então, nós criamos uma inimizade com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os dias Cristo ia ao jardim, e todos os dias ele conversava com Adão e Eva. É isso que a Bíblia diz. Em seguida, Priscila, após esse pecado, Deus foi ao jardim. Onde é que estava Adão e Eva? Escondidos. Como assim? Como escondidos de quem lhe deu a vida, porque ali já existia uma inimizade entre eles. Você quer prova da inimizade? Eu lhe dou. Adão, cadê você? Estou procurando e não estou te achando. A brincadeira é de esconde, esconde. E ele diz assim: Senhor, foi a mulher que você me deu. Olha aqui, ele já devolveu para Deus. Somos nós. Criamos essa inimizade com Deus e nós estamos sustentando essa inimizade no dia a dia, quando nós nos colocamos na posição de imortais, que não nos rendemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Qual é o símbolo mais conhecido da morte no universo? Se você quiser desenhar uma coisa que faça com que qualquer pessoa se lembre da morte, qual é o símbolo universal da morte? Hã? Uma caveira? Uma foice? Vou ficar com a foice, ok? Vou ficar com a foice. Sabe por que eu vou ficar com a foice? Porque a foice está na Bíblia. Ah, tá não, você tá doidinho. Eu sou doidinho mesmo de vez em quando, mas tá lá no livro de Coríntios. Porque Paulo estava pregando um sermão, e Paulo começou a abordar essa situação da morte, e no sermão Paulo disse assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai existir um tempo
quando Jesus regressar nas nuvens, quando as trombetas tocarem, em que as pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar, elas vão ressurgir, e o que era mortal vai se tornar imortal, o que era corruptível, o que era corroído, o que era comido pela terra, não vai mais ser comido pela terra, o pó nunca mais vai tornar ao pó. É isso que ele está dizendo. O que era imortal, o que era mortal vai se tornar imortal. E aí ele diz uma coisa, no meio da mensagem dele, ele conversa com a morte, ele fala: morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? É essa frase que ele usa. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Talvez você tenha lido lá algumas vezes e não sabe o significado da palavra aguilhão. O que significa a palavra aguilhão? É uma das traduções. É uma foice. Você sabe o que Paulo estava fazendo, utilizando esse termo? Você que está nos vendo pelo Instagram. Deixa eu te explicar o que Paulo estava fazendo. Paulo estava unindo o que foi escrito por Salomão em Eclesiastes, da fragilidade da vida. Então Paulo disse assim: olha, imaginem que a vida é algo que está suspenso por um fino fio de prata. A morte é uma foice. Imagine um fino fio de prata sendo tocado pela foice. Meu, não tem escapatória. Essa é a fragilidade da sua vida. Essa é a fragilidade da minha vida. Eu contei aqui no culto da virada que nós estávamos indo para Belo Horizonte e em algum momento eu passei numa poça de água e eu perdi o controle do carro. Ali eu podia perder toda a minha família em segundos. O que é que eu poderia fazer? Nada. É muito frágil. Mas existe uma segunda coisa que eu queria lhe dizer. A morte é a vitória do diabo, ok? Não tem como fugir disso. O diabo riu quando ele viu a primeira ovelha ser sacrificada pelo próprio Deus. Nada, nunca tinha morrido até aquele momento. Mas ele não ficou satisfeito com a morte de um animal. Então todos conhecem a história de Caim e Abel. E o diabo viu quando Caim ceifou a vida de seu irmão Abel. Era a primeira morte de um humano. Eu imagino que cena. Adão pegar o corpo do seu filho sem vida. E Adão depois vive quase 1000 anos depois disso. Pegar o corpo do seu filho e entender o seu pecado. No Antigo Testamento, nós temos pelo menos 2 histórias de pessoas que... Uma que passou pela morte e ressuscitou. Quem é? Moisés. E uma que não passou pela morte. Quem é? Elias. Nós temos... E Enoque. Porque diz a Bíblia que Enoque andou com Deus até que Deus o tomou para si. Ai, que história linda. E, inclusive era essa história de Enoque andar com Deus que eu estava preparando para trazer aqui. Não sei por que motivo não veio. Pelo menos 2 ou 3 vezes, mas deixa eu lhe dizer, quando o diabo viu essas pessoas, quando ele viu Elias não passar pela morte, já se acendeu alguma coisa na sua cabeça. Olha, todo ser humano passa pela morte. E naquela época, mano, demorava muito para a pessoa morrer. Centenas de anos. Mas esses não passaram pela morte. Mas também não venceram a morte. A morte não estava vencida. E o diabo tinha uma sensação de que vencendo Cristo na cruz, que o levando à morte, matando o Filho de Deus, de que ele então de uma vez por todas se saía vencedor, campeão nessa batalha. Porque ele não estaria matando um simples humano, ele estaria retirando a vida do Filho de Deus. E é uma coisa muito difícil para a mente humana entender as características de Cristo, que ele era totalmente humano. E ele ainda era totalmente Deus. A sua carne e o seu corpo eram humanos, mas quem estava ali era Deus, era o Filho de Deus. Quando a gente fala o Filho de Deus, eu estou me referindo
o próprio Deus, a expressão de Deus para todo ser vivo. A Bíblia diz que todas as coisas que existem foram feitas através dele, foram feitas por ele. No princípio era ele era o verbo, ele era a palavra, e tudo se fez pela sua palavra. Ele é o rei do universo, que agora está pendurado no madeiro. E aí o diabo diz, eu vou ganhar. Ele vai morrer, não tem como. Para se assegurar que essa morte ocorra mais rapidamente, ele pega um daqueles soldados e diz, enfia essa lança nele, vaza logo. E o soldado vai lá e vaza Jesus pelo lado. E o sangue começa a descer e a água começa a descer. E Jesus está com as mãos erguidas, num sinal de abraçar a humanidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus erguia aquelas mãos, maravilhas aconteciam. Um dos exemplos é essa história. Ele ergueu a sua mão, colocou sobre o caixão ou sobre o defunto e disse, levanta-te. Ele está com as mãos erguidas, ele está com o semblante caído, e ele diz, está feito, e morre. Houve luto no céu, houve luto na terra. A Bíblia diz que os pássaros pararam de cantar, a natureza ficou negra. O sol se recusou a brilhar diante da morte do Filho de Deus. E o diabo disse, venci. E o corpo de Jesus é levado para uma sepultura, como o corpo de qualquer mortal. E passa o resto da sexta-feira naquela sepultura. E passa o sábado naquela sepultura. E eu não sei onde é que os diabos se encontram, mas eles devem ter um local onde eles se encontram para festejar as nossas desgraças. E eles se encontraram e eles fizeram uma grande festa. Na maior expressão da sua maldade, nós conseguimos matar o Filho de Deus. E naquela festa deve ter rolado de tudo. Tudo que existe de mais nojento e podre no universo estava ali, porque eles estavam comemorando a vitória. Até que um anjo desce do céu, vindo da parte de Deus, e diz assim, Jesus, teu pai te chama. Ocorre com Jesus o mesmo que ocorreu com aquele jovem. Ok? Eu não sei como estava o corpo daquele jovem. Como eu lhe disse, eu estudo a Bíblia com os meus pensamentos borbulhando. E eu imagino que se ele era um jovem e ele morreu na sua juventude, ele deve ter morrido de doença. E se morreu de doença, talvez os médicos tivessem dessecado aquele jovem. E eles ainda tinham ali o hábito, muitas vezes, de preservar o corpo e de retirar o que estava dentro. Existe, inclusive, um verso bíblico aí no Antigo Testamento de que eles pegavam as vísceras e faziam algumas coisas ali com as vísceras. Era como se jogasse alguma sorte para descobrir se a pessoa ela morreu para salvação ou para perdição. Enfim, o que importa é que estava morto. E aquele corpo, o corpo desse jovem começou a ganhar vida. E eu fico pensando o borbulhão de coisas que aconteceu ao mesmo tempo. Se ele estava roxo, a cor dele foi voltando ao normal, e ele foi passando de roxo para pálido, e daqui a pouco para vida. E se o sangue estava coagulado, agora o sangue foi tomando novamente o seu formato de vida, as células foram se renovando, e foi isso que aconteceu com Jesus. Num milésimo de segundos, porque o poder de nosso Deus ele é infinito, porque ele é rei do universo. Então o que eu disse a você no início, que eu queria que você levasse para casa, é que se você pensa que é um super-homem, da DC ou da Marvel, não faz diferença. A sua vida está sob um fio de prata. E existe uma navalha, uma foice afiada. Basta encostar. Não somos nada. Paulo diz que a vida do ser humano é um pó, uma poeira. Sopre uma poeira. Acabou. Não tem mais. Em que pese, meu querido, haja essa fragilidade. E eu preciso que você entenda dessa fragilidade. Eu queria lhe dizer que do outro lado nós temos o Rei do Universo a nosso favor. Mas você precisa entregar a sua vida a Ele.
Você precisa reconhecer. Pai, eu nada sou. Eu não consigo nada. As coisas não dão certo. Eu vou morrer daqui a alguns anos. Você pretende viver muito? 70, 80, 90, 100? Eu já disse a Deus que eu não quero tudo isso. A vida na velhice é uma canseira. Eu particularmente não quero passar por essa canseira. Mas o máximo que você vai conseguir é 105, 110 anos. Ok? Eu vejo muitos jovens aqui. O que é que você está fazendo com a flor da sua juventude? Com o que há de melhor na vida? Deixa eu te dizer. Se nós estamos num processo de nascer e morrer, quanto mais velho nós ficamos, mais próximo desse fim nós estamos. Se você está na flor da sua juventude, em tese, você está no melhor momento da sua vida. Dedique a Deus o melhor momento da sua vida. Dê a Ele o seu tudo. Porque Ele deu tudo que tinha. Queria te convidar para refletir um pouquinho mais na sua vida e na sua história com Deus, ok? Você vai ouvir uma música agora. A Ellen e o Mel que vão cantar essa música. Sabe o que é essa música? Ele é um poema. Eu acho que todos nós aqui já passamos por aquela fase de escrever declarações de amor. Pô, é massa, né, velho? Tem coisa melhor do que escrever uma declaração de amor, do que receber uma declaração de amor. Eu ouço essa música e eu penso nela como uma declaração de amor. Ok? Ela é uma declaração de amor sua para Deus. Ela é um convite para uma dança eterna com um Deus que é eterno, que é doador de toda a vida, que pode completar a sua vida. Porque sem Deus, apenas pendurado por esse fio de prata, nós nos sentimos incompletos, falhos, pequenos. Está faltando alguma coisa? Não, está faltando tudo. Sem Deus está faltando tudo. E quando nós temos Deus? Temos tudo. Ele é o Rei do Universo. Te
essa canção que é só sua, me deixe ficar aqui e me leva para dançar em teus braços, teus braços, e não sentirei medo algum, pois nasci pra te amar. Eu sei que aqui em seu colo encontrei meu lugar. Te desejo, dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Te anseio, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. Eu e você para sempre, eu e você para sempre, eu e você para sempre, eu e você. Eu e você para sempre, eu e você para sempre, eu e você para sempre, eu e você. Te desejo, dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Te anseio, eu não sei viver sem teu amor, Jesus. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas tomam a decisão de entregarem as suas vidas a Jesus. Também existe um número muito grande de pessoas que acabam desistindo durante uma caminhada. E existem alguns que têm um sentimento muito grande de fazer isso e não conseguem porque têm alguns pensamentos, que são os mesmos pensamentos que fazem aqueles que tomaram a decisão desistirem da caminhada. E que pensamento é esse? Eu não posso, eu não consigo. Eu sou viciado, eu não consigo largar as drogas, por exemplo. Eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu não consigo. Eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa violenta, eu maltrato as pessoas com a palavra, eu não pareço nada com esse Jesus. Eu não sou bondoso, eu não consigo ter bondade, o meu coração é um coração cruel. Eu não consigo tratar bem minha esposa, não consigo tratar bem meu esposo, não me dou bem com meus filhos. Eu não consigo vestir as roupas que eles vestem, eu não consigo andar igual, eu não consigo falar igual. E a gente começa a criar um monte de coisas na mente que são coisas verdadeiras, nós não conseguimos. Mas eu queria dizer para você uma coisa, você está diante do Rei do Universo, que ressuscita quem estava morto. Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Eu estou casado há 15, 16 anos, é isso, filha? 15 anos. E eu tenho certeza que no início do meu casamento, eu era uma pessoa muito explosiva.
mas muito. Eu não sei como a minha esposa conseguiu no início. Eu era muito explosivo. Eu sou de família explosiva, de parentes que eram traficantes, que tinham sangue muito quente. Eu tenho um sangue muito quente. E não tinha como controlar. Quando eu via a merda, estava feita. E todas as vezes que eu pegava o microfone para pregar, porque naquela época eu já pregava, e eu sabia disso, eu falava, Deus, está indo um pecador todo miserável para falar às outras pessoas de que elas devem entregar a vida a Jesus, mas eu não desisti, eu continuei. Hoje eu já não tenho mais esse peso na minha consciência, porque eu sei da transformação que Cristo tem feito. E não falo isso para me gabar, eu estou lhe dizendo que é possível, que Ele pode. Como é que isso ocorreu? Cara, de boa, eu não sei. Eu só continuei aqui. Eu só continuei vindo. Eu só continuei pregando. Eu só continuei estudando a Bíblia. Você quer ver uma outra coisa? Eu vou encerrar com ela. Mesmo ficando mais moderado e mais controlado nas minhas relações, imaginando como é que eu devia tratar as pessoas, eu não conseguia exercer nenhum controle no trânsito. Sabe o que é nenhum controle? O que é você ficar possesso quando alguém lhe fecha, do nada. Aquele carro sai do inferno e entra na sua frente, e você tem que meter o pé no freio, como se o mundo girasse em torno daquele bendito. A minha vontade era de descer e de esganar quem estava fazendo aquilo. E se um cara desse seta porque ia entrar, mas deu seta em cima da hora, eu arrancava o carro para que ele não entrasse. Entra depois, entra no fim da fila. Eu era incontrolável. Teve uma vez que um caminhão me cercou e eu parti para cima desse caminhão e consegui ultrapassar ele. Parei o carro e ele foi descendo de lá com um pedaço de pau na mão para brigar comigo. Eu estava tão possesso que eu saí do meu carro e fui para cima dele. Ele ficou tão assustado que ele voltou correndo para a boleia do caminhão e se trancou. E eu gritava como louco, desce desgraçado, eu vou lhe quebrar. Era eu. E a minha esposa outro dia me disse assim, tem mais ou menos uns 30 dias, eu não sei quanto tempo tem, filho. Tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas morrem no trânsito com essa atitude que você tem. Eu fiquei pensativo com aquela frase. Até porque eu sempre senti que isso podia acontecer de fato da maneira como eu agia. Eu abria o vidro, brother, por que você fez isso? Você é o quê? Batia a boca. Pouquíssimo tempo. Você sabe o que aconteceu outro dia? Eu estava dirigindo meu carro, saindo do escritório na Coroa do Meio e indo para casa. Passando pela rua da frente, baixei os vidros e uma brisa entrou. E essa brisa entrou e passou por mim e eu fechei os olhos por um instante, senti aquela brisa. E aí me veio uma voz na minha cabeça, como é gostoso dirigir esse carro nessa cidade, com esse vento. Foi esse o pensamento que me veio. E me veio depois uma outra pergunta. Então por que é que você fica tão irritado nessas situações? E eu disse para minha filha, algumas semanas depois, que eu senti como se um raio do Espírito Santo tivesse me atravessado naquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não falo isso para me colocar em situação elevada a ninguém, porque eu não sou o pior dos pecadores. Mas daquele dia em diante, nunca mais eu me estressei no trânsito. Mas não é um controle meu, eu não tenho esse controle. Estas são as coisas que Deus vai fazendo na nossa vida. Então, se existe na sua cabeça alguma coisa que lhe prende, que lhe mantém longe de Deus, eu queria lhe dizer, não desista, porque Ele ressuscita defuntos. Não desista. Permaneça, continue clamando, continue orando, continue chorando, continue colocando nas mãos dele. Você canta e você está se sentindo o pior dos miseráveis, continua cantando, continua pregando, continua vindo. Não deixe que o diabo lhe coloque abaixo da sola do sapato dele, porque você é filho de reis, filho de um rei. Você é príncipe, é rainha no reino dele. Você foi reconciliado com Deus. Onde antes existia rebeldia, não existe mais. Existe o perdão para os nossos pecados. Existe um Cristo de braços abertos, dizendo, vem cá, negão, deixa eu te dar um abraço. Não é qualquer um que está te chamando para esse abraço, não. É Deus. Posso orar por você? Não desista. Permaneça. Permaneça, porque a letra dessa música que foi cantada aqui é uma profecia.
na sua vida, em nome de Jesus. Querido Pai, quem somos nós para receber de Ti tanto amor? Todas as coisas que existem no universo foram feitas pela força da Tua palavra. Que poder extraordinário! Os planetas, o sistema solar, o universo, os buracos negros, a antimatéria, as plantas, os peixes, tudo foi feito com o poder da Tua palavra. E os cientistas dizem que o universo continua se expandindo. Mais vida, mais criação. O Senhor é uma explosão de vida, ó Pai. E por que é que nós tememos a morte? Por que é que nós nos entregamos a esta vida miserável de 100 anos de pecado? Como se estivéssemos vivendo o que há de melhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Transforma o nosso coração, nos mostra o que realmente importa. Toca na nossa vida, assim como o Senhor tocou naquele caixão, naquele corpo, trouxe a vida novamente. Eu te clamo, ó Deus, toca nessa pequena multidão que está aqui nessa noite, ó Pai. Ressuscita, cura, restitui, devolve, traga de volta. Transforma o nosso coração de pedra em coração pronto para te adorar, ó Deus. Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui nesse primeiro sábado do ano, nos sentindo vitoriosos em Ti. E que nós possamos clamar como Paulo clamou: ó morte, onde está a sua foice? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, com todo o poder e toda a glória como Filho de Deus. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício. Obrigado porque o Teu Espírito passeia entre nós e nos traz a cura e nos restaura, em nome de Jesus. Amém. A gente se despede com o coração cheio de gratidão a Deus, né? Por um amor que a gente não consegue mensurar. E por um poder que está à nossa disposição. Um poder infinito que está à nossa disposição. Esse foi o Viva. Ele acontece todo sábado às 18 horas. E você é sempre muito bem-vindo. Você que acompanhou aí pelo Instagram, que Deus te abençoe aí onde você está. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele porque com Ele a gente tem tudo, tem a vida, tem tudo. Sem Ele a gente não tem nada. Escolha a vida. Escolha a vida. Escolha a vida. Cante com a gente vai se despedir cantando. Você pode ir saindo se você quiser. Minha morada. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. E Ele vem. Se você vier, olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles, se não for pra te sentir,
tire-me de mim. Aleluia. Vem, Jesus. Jesus, cadê você? O autor da vida. Jesus, Entre e faça morada em mim. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Ele é a vida, a fonte da vida, o autor da vida. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Ele é abrigo, Eu encontrei minha morada, Ele é refúgio. eu amo minha morada. Fortaleza é o Senhor Deus. Tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada. Jesus! Tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tire-me de mim, mas vem. Pode vir, Senhor, e toma tudo. Mas vem. Nós somos teus, Senhor, hoje e sempre. Aleluia.